Paz do Senhor, irmãos. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia Sagrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, na minha versão, está o versículo 13. Então, alguma versão pode ser o versículo 14, né? A versão que eu estou usando aqui é a versão Almeida, século 21, está 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É um texto bastante conhecido, é um texto que no final de cada culto, onde tem um presbítero ou um pastor, é citado, né, que é a bênção apostólica, né? Encontraram o texto? O texto diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade que estamos aqui na tua casa nesta noite, juntamente com teus filhos e as tuas filhas, Senhor. Neste momento vamos estudar a tua palavra. Pedimos que o professor maior, que é o Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, que faz a gente entender a Escritura Sagrada, faça a gente entender o contexto, Pai, dessa frase, e a gente aplique alguns pontos aqui para a nossa vida nessa noite. Nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, não minto para vocês, são 7 páginas, e são 3 palavras que a gente precisa aqui conversar, né? Que é a palavra graça, amor e comunhão. Então eu posso falar somente da primeira parte hoje, e aí um outro dia eu falo sobre o amor de Deus, e numa terceira ocasião eu falo sobre a comunhão, né? Para a gente não ficar aqui muito extenso aqui com vocês, tá? Bom, 2 Coríntios, capítulo 13, tem alguma versão com versículo 14 aí? Tem uma versão versículo 14, né? Tem algumas versões, como a NVI, ela apresenta o versículo 14. É um texto bastante conhecido por todos nós, como eu falei, onde tem um presbítero, onde tem um pastor. No final de cada culto, a gente pede para que a igreja fique em pé, coloque a mão posicionada dessa forma, para receber a bênção apostólica. Essa bênção apostólica está no final dessa carta, né? No final dessa carta. E a gente faz uma pergunta aqui, né? O que significa essa bênção apostólica, né? Qual é o seu significado e o que esse texto tem a nos ensinar sobre a Trindade divina e sobre a unidade da igreja, né? Então, para isso, a gente precisa entender um pouco do contexto da carta. E a gente tem que partir do momento que ela foi plantada, essa igreja. Então, a igreja em Corinto, ela foi plantada, tá? Ou seja, ela foi plantada ali, né? Durante os 18 meses que o apóstolo Paulo, ele residiu ali, entre os anos 52 e 53 depois de Cristo, isso na sua segunda viagem missionária. Você vai encontrar isso em Atos capítulo 18, do versículo 1 a 11, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo de 1 a 2, e Atos, né? Como eu falei aqui, Atos 18, de 1 a 2. Então, a igreja em Corinto, ela vai nascer na segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo vai para Corinto, e ele vai plantar essa igreja ali. Após Paulo ter deixado a cidade de Corinto, quem vai assumir a responsabilidade nessa igreja, antes de Apolo, né? Apolo era um mestre, quem vai assumir a responsabilidade vai ser Áquila e Priscila, que era um casal romano que saiu de Roma por causa da perseguição e foram para Corinto, tá? Só que Áquila e Priscila, eu acho interessante porque eles são um casal, mas eles são pessoas bem doutrinadas, porque eles que vão doutrinar Apolo, e Apolo depois vai se tornar um mestre da igreja, tá? Apolo vai se tornar um mestre, né? Ele estaria próximo aqui hoje de um doutor. Então Apolo, ele vai servir ali a igreja em Corinto, segundo a orientação
de Áquila e Priscila. Você vê isso em Atos capítulo 18, versículo 26 e 27, Atos 19, versículo 1, e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 12. 3 anos depois que Apolo já tem assumido essa responsabilidade nessa igreja local, Paulo ele vai escrever a sua primeira carta, tá? A primeira carta aos Coríntios, vai escrever essa carta. Então, observe aí, ó. Paulo ele planta a igreja, né? Durante esses 18 meses que ele fica, aí ele vai deixar ali essa igreja na responsabilidade de Apolo, né? Sendo orientado por Áquila e Priscila. E 3 anos depois, quando Paulo está em Éfeso, Paulo ele vai escrever essa primeira carta aos Coríntios, tá? Depois de receber um relatório da casa de um homem chamado, tem alguns que falam como Cloé, né, outros falam como Cloé, né, mas sei que é uma pessoa aqui que deu um relatório aqui para Paulo, dizendo que algumas pessoas na igreja de Corinto, elas estavam agindo com algumas condutas, algumas má condutas, né? Você vê isso no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Então, a igreja de Corinto, irmãos, pare para pensar numa igreja que ela tem todo e qualquer tipo de problema. Mas era uma igreja que tinha uma quantidade de problemas, mas era uma igreja que tinha uma variedade de dons. Tá? Isso é uma coisa que a gente não, assim, é um paradoxo, a gente não consegue, assim, compreender muita coisa aqui. Por quê? Porque, olha só, dentro dessa igreja de Corinto, vou citar algumas coisas que tinha dessa de Corinto. Primeira coisa, dentro da igreja de Corinto tinha discórdia entre os irmãos. Tá? Tinha discórdia entre os irmãos. Além da discórdia, tinha brigas, tinha incesto, tinha imoralidade sexual, tinha processo, irmão processando outro irmão na justiça. Entendeu? Levando para a polícia, levando para o juiz questões deles. Né? Dentro dessa igreja de Corinto, lá no final, quando a gente terminar esse estudo aqui, você vai ver que tinha um rapaz que estava mantendo relação sexual com a sua madrasta. E aí Paulo vai dizer que essa atitude que ele estava tomando, até dentro dos coríntios, que eram pagãos, não era um aceito. E isso aqui está acontecendo dentro da igreja de Corinto. Mas dentro da igreja de Corinto você vê pessoas profetizando, você vê pessoas falando em língua, você vê pessoas... tem muitos dons dentro dessa igreja, mas também tem uma variedade de problemas aqui. Outra coisa que tem na igreja de Corinto aqui, tem carnalidade e desordem no culto. Como assim desordem no culto, pastor? Tem pessoas participando da ceia por participar. Por exemplo, um exemplo que tem aqui dentro da igreja de Corinto é que existiam 2 grupos, né? Um grupo que era de pessoas ali de classe média e uma aqui de classe baixa. E quando chegava no momento do dia da ceia, que era o dia da ceia, antes da ceia, eles tinham uma festa chamada Festa do Amor. O que era a Festa do Amor? Era onde eles juntavam os alimentos que eles tinham e levavam para que antes da ceia eles fizessem um banquete. Só que os pobres levavam os seus alimentos que tinham em casa, e o rico também levava os seus alimentos que tinha nas suas casas. Então já pensou, né? O rico levava o melhor vinho, levava o melhor pão, entendeu? Levava ali se eles levassem, por exemplo, carne para fazer um churrasco, né, André? Levavam a melhor carne, né? E os pobres levavam o básico. Só que quando chegava na hora da refeição, que a comida estava pronta, o rico falava assim: olha, nós vamos comer a nossa comida e vocês vão comer a comida de vocês. Então, antes da ceia, eles praticavam pelo menos 3 pecados. Primeiro, a falta de amor ao próximo, que eles não tinham. Segundo, eles bebiam até se embriagar. E terceiro, eles cometiam o pecado da glutonaria. E aí, depois disso, eles iam para a ceia. Eles iam ceiar. Aí na ceia, ele não pediu perdão para o próximo e também não pediu perdão para Deus. Mas lá atrás, já tinha cometido 3 pecados. O pecado da falta de amor ao próximo, o pecado da embriaguez e o pecado da glutonaria. E é por isso que Paulo fala assim, que quem participa, né, da ceia de forma indevida, né, tá trazendo condenação para si mesmo, né? Condenação para si mesmo. Por isso que ele fala, examina-se o homem a si mesmo, e se achar alguma coisa, né, se examinar para nós mesmos, não iam achar, mas quando examinarmos a sua vida segundo o Senhor, nós achamos defeito em nós. Então, dentro dessa igreja, como eu falei para vocês,
Dentro dessa igreja tem discórdia, tem briga, tem incesto, tem moralidade sexual, tem processo na justiça entre os próprios irmãos, tem carnalidade e tem desordem no culto. Quando um profetizava, todos queriam profetizar. Quando um falava em língua, todos queriam falar em línguas. Ou seja, o culto ele tem uma desordem total aqui na igreja de Corinto. E aí Paulo, diante disso, Paulo ele vai escrever, né, diante desse relatório que ele recebe da carta de Cloé, ele vai escrever a sua primeira carta e ele vai enviar através de Timóteo, tá? Ele vai enviar através de Timóteo. Através de Timóteo. E Timóteo vai até Corinto, né, para visitar os irmãos. Quando ele volta, não trouxe boas notícias, né? Timóteo vai dizer para Paulo que a situação tinha se agravado. Então, se você pegar a primeira carta, ler a primeira carta que Paulo escreve, né, aí ele vai dizer, o Timóteo vai voltar dizendo para ele: olha, Paulo, a situação lá ficou pior ainda. A situação piorou. Então, Paulo, ao saber disso, Paulo resolveu adiantar a sua viagem que ele havia planejado para fazer para Corinto, para conversar pessoalmente com a igreja. Você vê isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 5 a 9, e 2 Coríntios, de versículo de 1 a 15 a 16. Porém, ao que parece, essa visita foi um desastre. Paulo recebe a notícia dessa igreja, que as coisas não estão bem lá, ele manda uma carta através de Timóteo, Timóteo volta dizendo que a igreja não ajustou as coisas. Paulo vai lá e ele não consegue resolver, aí ele vai escrever uma outra carta, né? Se lembra de uma lição que veio, e nessa lição falava que Paulo escreveu uma carta chamada Carta Severa, tá? Chamada Carta Severa, que é uma carta entre a primeira e a segunda carta. Ele escreve que seria uma segunda carta, né? Ele escreve uma segunda carta aqui, que é chamada de Carta Severa. E aí Paulo vai enviar agora essa segunda carta, não através de Timóteo, ele vai enviar através de Tito, tá? Um outro pastor jovem que é um discípulo aqui de Paulo, vai mandar através de Tito. Paulo pediu que a Tito levasse a carta, no entanto, ficou ansioso para saber o resultado, por isso foi encontrá-lo na Macedônia. E dessa vez tinha excelentes notícias. Por isso que é chamado Carta Severa, porque Paulo ele pegou pesado com essa igreja agora aqui, combatendo esses pontos que estavam concedendo à igreja. As notícias eram que a maioria tinha se arrependido e um grupo pequeno continuava rebelde. Essas notícias motivaram Paulo a escrever a segunda carta entre os anos 54 a 55, provavelmente quando estava em Filipe, e enviou novamente com Tito. E diante de todos esses problemas na igreja de Corinto, Paulo termina a carta com conselhos objetivos, exortando que os irmãos cultivem a unidade cristã. E aí Paulo vai terminar lá o final da segunda carta dos Coríntios com essa bênção, né? A gente chama de bênção apostólica, né? Então ele diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, aí tem uma vírgula aí, né? Aí ele diz assim, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então Paulo a ideia aqui dessa bênção apostólica é resumir o Evangelho, resumir tudo aquilo que Paulo já falou na primeira e na segunda carta, dizendo assim, olha, vocês foram alcançados pela graça de Deus. Se foram alcançados pela graça de Deus. Então, se você for alcançado pela graça de Deus, isso não é um mérito de vocês, isso é porque Deus amou vocês. Então, se Deus amou vocês, quem uniu vocês com Jesus e com Deus foi o Espírito. Então, ele começa, seria aqui a gente pegar, né, o Espírito, a comunhão do Espírito, o amor do Pai e a graça do Filho. Mas ele pega da graça do Filho, passa pelo amor do Pai e finaliza com a comunhão do Espírito. Que o pedido diz que a igreja tem que se manter em unidade. Então, vamos lá, primeiramente, essa primeira frase que aparece aí, a graça do Senhor Jesus Cristo, tá? A graça do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo sintetiza a mensagem do Evangelho para a igreja em Corinto, citando 3 expressões. A primeira é a graça, né? A graça do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra graça que aparece aqui é a palavra grega, né? Que a gente chama de charis, que significa favor divino, um presente, dom gratuito,
ou receber uma bênção sem merecer. Entendeu? Essa é a mesma palavra graça mesmo, é receber algo sem você merecer. Essa palavra que ele usa aqui, né? Então, o que Paulo quer lembrar aqui para essas pessoas com essa palavra? Paulo quer lembrar para as pessoas com essa palavra que a salvação, ela não é um resultado de um esforço nosso, tá? Que a salvação, ela é a obra de Jesus Cristo, tá? Ela não é o resultado de um esforço nosso. Por que ele fala isso? Porque Paulo está combatendo um outro ensino que está dentro da carta, porque alguns judaizantes estavam ensinando que, na verdade, alguns falsos mestres, estavam ensinando que a salvação ela poderia ser alcançada mediante a obediência à lei. E aí Paulo, para combater esse ensino, ele vai assim, olha, vocês foram salvos pela graça de Jesus Cristo. Vocês foram alcançados pelo favor divino. Vocês receberam um presente, vocês receberam um dom gratuito. A salvação que vocês têm hoje, mediante a fé em Jesus Cristo, não foi um esforço de vocês. Não foi algo que vocês adquiriram. Não foi algo que vocês compraram. Isso foi um dom de Deus. Foi algo que Jesus deu para vocês. Então, Paulo assim, olha, a salvação ela não é alcançada mediante a observância da lei. Então, Paulo faz questão de esclarecer esse ponto, pois os falsos mestres, que eram os judaizantes, estavam ensinando que a salvação era alcançada mediante a obediência à lei. Se você quiser ler aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Olha o que ele vai dizer aí, ó, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim, ó, foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. E esse mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer que, ele vai afirmar, irmãos, que o ministério da lei é o ministério da condenação. Ele vai dizer que o ministério da lei é o ministério da condenação. Por que é o ministério da condenação? Porque ele vai dizer que a lei ela é como um prumo. Vocês sabem o que é um prumo, né? Tem um prumo aí, Naldinho? Se alguém quer fazer uma parede de alvenaria ou vai fazer uma casa de madeira, precisa de um prumo. Para que serve um prumo? Para que serve? Para identificar se tá o que, irmão Elias? Se tá torto, né? Para um lado, se está para frente. Então, a ideia da lei é isso. Ela não vem para nos endireitar. Ela vem para identificar aonde é que está o erro, onde é que está a tortura. Mas o prumo, ele não tem essa capacidade dele mesmo de trazer a parede ou de trazer a peça de madeira para o lugar certo. Ele precisa de quem está administrando ele trazer. Então, Paulo vai dizer que o ministério da lei é o ministério da condenação, porque é semelhante a um prumo que identifica a tortura de uma parede, mas não endireita. A lei somente condena, mostrando que somos pecadores. Se vocês quiserem ler comigo aí, Romanos capítulo 3, versículo 20 e 23. Romanos capítulo 3, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, versículo 20 e versículo 23. Olha o que ele fala no versículo 20 do capítulo 3. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento de quê? Do pecado. Versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tá? Então, por isso que ele vai dizer que a lei, o ministério dela é o ministério de morte, né? Então, a lei, ela revela que somos pecadores e também revela os nossos pecados. E vai dizer que o salário do pecado
é a morte, como afirma Romanos capítulo 6, versículo 23. E aí a lei ela vai exigir a morte do justo pelo injusto. Que isso está muito claro em Gálatas capítulo 3, versículo 13, né? Que o texto vai dizer que Jesus se fez maldição por nós. Então, o que acontece? Se a lei é um ministério de morte, e já que a graça é um dom gratuito, como é que se encaixa Jesus aqui, ó? Aí eu quero que vocês vão... Esse texto me chamou muita atenção hoje aqui. Primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Então Paulo vai dizer que o ministério da lei é um ministério de morte, que a lei revela que somos pecadores, revela também que o nosso pecado, e que o salário do pecado é a morte, e a lei exigia a morte do justo pelo injusto. Mas Cristo, ele decidiu morrer no nosso lugar. Aí que entra a parte importante da graça. O que está escrito em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16? Diz assim, nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós. Não tem essa afirmação aí? E ele continua. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Mas o mais importante para nós aqui é essa segunda parte aqui, Cristo deu a sua vida por nós. Tá? Deu sua vida por nós. Isso significa que Cristo pagou a dívida e nos inocentou diante do Pai. E aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, ele vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, graças a Deus que nos dá continuamente a vitória por intermédio, e agora quando a gente 4, versículo 8. E Efésios capítulo 4, versículo 8, é citação do Salmo 68, verso 18. Tá? A Escritura explicando a Escritura. Vou repetir aqui, Paulo ele vai dizer que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Ele vai reafirmar essa afirmação em Efésios capítulo 4, versículo 8. E Efésios capítulo 4, versículo 8 é uma citação, tá? É uma citação do Salmo 68, verso 18. Ele vai dizer assim, por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro. Aí a gente vai entender o que é isso aqui, Primeiro, vamos tentar traçar a linha de pensamento aqui, O pecado, ele entra no mundo por quê? Por que o pecado entra no mundo? Por causa da desobediência de Adão e Eva. Então, Adão e Eva desobedecem, entra o pecado. E aí, por causa do pecado vem o quê? O que vem em terceiro agora? Desobediência, pecado, morte. Olha que interessante, Quando ele fala assim, que ele subiu ao alto, levou o cativo ao cativeiro, ele está dizendo o seguinte, que por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entra no mundo. E por causa do pecado, vem a morte. Mas o pecado, ele só passa a ter direitos sobre a nossa vida aqui, só passa agora aqui ser claro para a gente quando a lei aponta, quando a lei descobre que nós somos pecadores. Ele vai dizer assim, por causa do pecado, a morte adquiriu o direito de ceifar a vida das pessoas. Pois a lei dá poder para o pecado. Como que a lei dá poder para o pecado? Porque a lei, ela descobre que nós somos pecadores. Ela diz que nós somos pecadores e também diz que nós temos pecado. Por isso que dá poder ao pecado, né? Pois a lei dá poder para o pecado e o pecado dá poder para a morte. Tá? Dá poder para a morte. Sendo assim, todos nós estávamos debaixo do aguilhão. Aparece desse texto aí de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52 até o 57, ele vai dizer assim, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, se a desobediência de Adão e Eva
trouxe o pecado para o mundo, e por causa do pecado entrou a morte. E a lei descobre que nós somos pecadores, e por isso ela dá poder para o pecado, e o pecado dá poder para a morte. Então todos nós estamos debaixo do poder, da letalidade da morte. Olha que interessante, ó. Todos nós estávamos debaixo da letalidade da morte, do aguilhão da morte. Estávamos no cativeiro, estávamos na prisão da morte, por causa do pecado. Pois o pecado foi revelado, ele foi exposto pela lei. Mas Cristo, com sua morte na cruz e ressurreição, nos libertou do poder da morte. Por isso que ele fala assim, ó, levou o cativo ao cativeiro. E eu acho interessante isso aqui, porque como Paulo está escrevendo para ali tem um pouco da cultura romana, e eu gosto muito de explicar essa parte aqui, olhando aquele filme chamado Os 300 Espartanos, lá no início, quando ele inicia, tem um mensageiro do rei Leônidas. Ele chega com os espartanos, ele chega num cavalo e no lado dele tem várias cabeças penduradas. Ou na sua mão tem anéis. Quando um general romano ele ia para a guerra, para mostrar que ele tinha matado o seu inimigo, ele tinha que trazer na ponta da lança dele a cabeça do seu inimigo. Ou ele tinha que trazer o dedo aonde estava o anel do rei que selava os selos. Então, quando eu olho para esse texto aqui, eu imagino a morte levando Jesus para a sepultura, mas Jesus ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele vence a morte. Ele vence o nosso maior inimigo, que é a morte. Entendeu? Ele derrota a morte. Entendeu? E ele derrota também o maligno. Né? Então, por isso que ele vai dizer que nós estávamos debaixo do cativeiro da morte, mas Cristo, né? Quando Cristo ressuscita, ele vai dizer assim: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. Aí é como que fosse um sentido de um sarcasmo aqui. Aí Jesus, é claro que isso aqui é uma palavra que vai se definir no final dos tempos, né? É como Jesus vai dizer assim: onde está, a morte, a tua vitória? Vai assim: muitos dos meus servos tu levou para a sepultura, mas agora eles ressuscitaram. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, a tua letalidade? Onde está, a morte, agora o teu poder? Então, por causa da morte de Cristo Jesus, da graça de Cristo Jesus, nós somos vitoriosos. Por isso que somos vitoriosos em Cristo Jesus, né? Então, para a gente fechar esse bloco aqui, né? Agora a gente entende por que Paulo ele termina esse versículo aí com a graça do Senhor Jesus Cristo, explicando para essa igreja em Corinto que eles não foram alcançados porque eles obedeciam lei, mas eles foram alcançados pela graça de Cristo. Eles receberam um presente, entendeu? E que agora eles são vitoriosos porque Cristo venceu na cruz. Cristo venceu na cruz. Cristo é muito claro no processo da justificação, né? O primeiro passo da nossa salvação, é que quando nós cremos, né, em Jesus Cristo e cremos no coração e confessamos com a nossa boca que Ele é Senhor e Salvador, o Pai, que é o justo juiz, e nos declara justos e santos, sentido posicional. E nesse momento, nós somos justificados. Somos justificados em que sentido? Nós somos livres do poder do salário do pecado, que é a morte. Nesse momento, quando nós cremos em Jesus Cristo, né, muitas falamos assim: eu aceitei Jesus. Na verdade, não. Jesus já tinha aceitado a gente primeiro. Né? O próprio texto de Paulo, que a gente estudou na carta romana, vai dizer que Deus nos amou antes de nós nascermos. Cristo já nos amava. Né? E aí, quando Deus nos declara justificados, Ele nos inocenta. Ele diz assim: agora você está livre do salário do pecado, que é a morte. A morte, ela pode até levar você para a sepultura, mas ela não vai manter você na sepultura para a eternidade. No dia que eu voltar, você levantará da sepultura com o corpo eterno e com a imortalidade, que é isso que ele trabalha no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios.
que ele vai falar quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, quando esse corpo que é corruptível se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, então Cristo dirá: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, assim, se cumprirá a palavra, se cumprirá a palavra. E aí a gente faz uma última pergunta aqui para a gente terminar aqui. O que a graça nos revela? Primeiro o que essa graça nos revela aqui? Em primeiro lugar, que ela revela que a morte de Cristo ela foi voluntária. É o primeiro ponto, que Cristo morreu de forma voluntária por nós. Tá? De forma voluntária. Em segundo lugar, a graça de Jesus Cristo nos permitiu termos comunhão com o Pai. Romanos capítulo 5 vai nos dizer que, uma vez que nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, né? E nós temos acesso a Deus. Olha que interessante, nós temos paz com Deus e nós temos acesso a Deus. Então, em primeiro lugar, a graça de Cristo, né? A morte de Cristo foi voluntária. Em segundo lugar, a graça de Cristo Jesus permitiu termos comunhão com o Pai e também com o Filho, né? E também com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a parreira, isso foi na terça, eu sentei de manhã para tomar café e aí eu perguntar para Moisés, eu chorei, porque às vezes a gente não passa a perceber essas coisas, de saber que existe um Deus morando dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, dentro de cada um de nós, Deus habita, né? Deus habita dentro de nós. Então, nós temos essa comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e também temos a comunhão com o Espírito Santo. Somos diferentes, né? A graça de Cristo ela nos une. Nós somos diferentes em temperamentos, em dons, em interesses, mas nós somos um único povo, né? Somos diferentes em gosto, em comida, tudo somos diferentes. Mas tem o apóstolo Paulo, né, na carta aos Efésios, ele vai dizer, na carta aos Efésios capítulo 4, ele vai dizer que há um só Deus, há um só batismo, há uma só fé e há um só Espírito. Né? Nós somos pessoas diferentes, mas nós temos algo em comum. O que nós temos em comum? Nós temos uma única fé em comum. Nós cremos que existe salvação unicamente através de Jesus Cristo. Nós cremos que existe um único Deus dividido em 3 pessoas, né? Em 3 pessoas. Nós cremos em um só batismo. Então, o mesmo Espírito Santo que está conosco, nosso Curador, ele habita dentro de nós, né? Que é aquilo que Romanos capítulo 8, versículo 14 afirma, né? Então, como podemos viver, né, essa graça em nossa igreja local, né? Primeiro, a gente tem que manter a nossa unidade trinitária. Hoje eu estava lendo um livro sobre igrejas que prevalecem, e esse livro ele fala que comunhão, ela está muito além daquilo que às vezes nós imaginamos. Nós dizemos assim, eu fui para a minha base hoje, então eu estava lá em comunhão com a minha base. Aí não é churrasco, né, André? É esquenta, né? Eu teve um esquenta lá na casa do André, então eu estava em comunhão. Então ele vai dizer que comunhão, ela está muito além disso. Comunhão, ela está muito além de comida e bebida. A comunhão, ela chega ao ponto de você repartir aquilo que você tem com o seu próximo. Entendeu? Ou seja, por isso que o Atos capítulo 2 vai dizer que a igreja, ela caía na graça do povo. Por quê? Porque eles viviam em comunhão em quê? Na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão. E todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Entendeu? Aqueles que iam sendo salvos. Né? E esse autor ele vai dizer que as igrejas que mais crescem no mundo são as igrejas que invertem em comunhão. E a comunhão, ela passa desde o momento que você recepciona uma pessoa na porta da igreja. Desde esse momento. Entendeu? Quando alguém chega na igreja, né? E aí eu fiquei pensando um ponto importante, só para vocês pensarem aqui, ó. Se você convidar alguém para ir na sua casa jantar
ou almoçar com você, o que você faz na sua casa? Você arruma a sua casa, você dá banho nos meninos, né? Você prende o cachorro. Se você sabe fazer comida, você escolhe o melhor cardápio que você pode fazer. Estou errado? Não, você escolhe o melhor cardápio que você pode fazer. Você coloca a melhor toalha na mesa. Você pega as melhores louças que você tem. Não é verdade, irmão, isso aí? Não é verdade isso? Então, quando eu comecei a pensar no sentido de comunhão, no sentido de recepcionar, eu comecei a pensar na igreja, porque às vezes a gente quer vir para a igreja, a gente quer fazer um culto de qualquer forma. A gente quer fazer o jardim de oração de qualquer forma, a gente quer fazer o culto de quarta-feira de qualquer forma, a gente quer fazer o culto de sábado de qualquer forma, o culto de domingo de qualquer forma. A gente quer cantar um louvor de qualquer forma, a gente quer fazer uma pregação de qualquer forma. Entenda uma coisa, que as pessoas que estão vindo, você está convidando elas, então você tem que dar o melhor alimento para elas. Você tem que trazer elas e você tem que recepcionar elas como você trouxesse ela para a sua casa. Ou seja, se você apresenta algo bom na sua casa, aquela pessoa ela vai querer voltar novamente na sua casa. Por quê? Porque você acolheu bem ela, você deu uma boa comida, a sua casa estava limpa, ela gostou de você. Então, a mesma coisa acontece conosco dentro da igreja. É por isso que nós somos diferentes, mas Deus, e isso é um ponto importante aqui, quando a gente pega 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Deus nos distribuiu dons para cada um de nós. Para quê? Para que a igreja ela seja uma engrenagem, para que ela seja uma sinfonia. Né? Quem gosta de música, por exemplo, principalmente de orquestra, pare para ouvir uma orquestra. Se um instrumento estiver desafinado, tudo desmorona. Se você tiver uma catraca, né, onde um dente está quebrado, você não vai conseguir ir, porque não tem uma engrenagem. Então, o Espírito de Deus, ele nos une, nós somos diferentes. Um sabe cantar, outro sabe pregar, outro sabe acolher, outro sabe contribuir, outro tem o dom da oração, outro tem o dom da fé, outro tem o conhecimento, outro tem o dom da exortação, outro tem o dom da administração, outro tem o dom aqui do discernimento, outro fala em língua, outro profetiza, mas tudo isso aqui, o Espírito une para um único objetivo, para quê? Para a edificação da igreja, para que a igreja ela cresça. E como nos alcançamos isso? A graça de Cristo nos cedeu isso. E aí, Paulo faz questão de esclarecer que essa graça é para todos, né? Ele finaliza lá que a graça é para todos, pois somos a eclésia. O que é a eclésia, irmãos? Né? A eclésia, ela é a assembleia, essa palavra eclésia, né, é uma palavra composta, né, que é para fora, e kaleo é chamar, convocar. Ou seja, Cristo, né, ele nos chamou para fora, né? Ele nos chamou para fora, uma comunidade para fora. E tem muita gente que diz assim: eu faço parte da igreja, mas não congrego. Você já viu um corpo caminhar sem cabeça? Somente naquele filme lá do Piratas do Caribe, que tem um bichinho lá que ele caminha sem a cabeça dele, né? Mas depois ele procura a cabeça dele. Vocês já viram? Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. E tem gente que é assim: eu não preciso do corpo. Então, se você não está no corpo, você não está ligado à cabeça, que é Cristo. Então, você não faz parte da igreja de Cristo. Então, quem nos insere no corpo de Cristo, na igreja de Cristo Jesus, é a graça dele. Cristo nos chamou das trevas e nos tornou cidadãos dos céus. Por isso, Paulo exorta os irmãos da igreja de Corinto, dizendo assim, que todos estejam unidos num só pensamento. Unidos em um só pensamento. Nós precisamos ser unidos no ensino dos apóstolos, no partir do pão, e nas orações e na pregação do Evangelho. Entendeu, irmãos? Então, a graça de Jesus nos alcançou quando ainda mais éramos inimigos de Deus. Romanos 5,10. E agora estamos vivendo esse dom
que é a vida em Cristo. Mas a unidade, né, que é a comunhão, nos desafia, como eu falei para vocês, a comunhão, ela nos desafia não só a gente compartilhar a riqueza espiritual que nós temos, mas também ela nos desafia a gente compartilhar os nossos bens. É você dizer assim, se você diz assim, pastor, mas eu já participo de comunhão, eu vou na base missionária, eu congrego quarta-feira, sábado e domingo. A comunhão não para só aqui. A comunhão, ela envolve todos os nossos sentidos. Todos os nossos sentidos. Em tudo. E uma palavra que me chama muita atenção, que ela quase não se encaixa aqui, mas uma palavra que eu tenho pensado muito mesmo essa semana. O texto bíblico vai dizer assim, tudo que você faça como se fosse para o Senhor. Tem um livro chamado Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Ele tem uma frase lá de falar assim, até descascando batata, você faz serviço para o Senhor. Tudo que você faça como fosse para o Senhor. Então, quando nós falamos em comunhão, nós não estamos, quando eu reparto meu pão, quando eu reparto minhas finanças, quando eu reparto meu tempo, quando eu faço todas essas coisas, eu estou vivendo aquilo que o Senhor pregou para nós, que é a graça. Nós não recebemos o Evangelho somente o Evangelho de graça, mas tudo que nós temos recebemos pela graça de Cristo. Então, a gente finaliza aqui, que sejamos unidos como a Trindade para salvar almas para o reino de Deus. E aí, na outra oportunidade, a gente vai falar que a graça de Cristo, irmãos, a graça de Cristo, ela só se torna real para nós quando nós compreendemos o que é o amor de Deus. Você entendeu agora o que é a graça de Cristo? E no outro estudo que nós vamos ter aqui com vocês, nós vamos entender o que é o amor de Deus por nós. Amém? Então, por isso que Paulo termina aí essa carta, dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, nós fomos alcançados pela graça. E é a graça que nos une em um único povo. Então, se nós somos um único povo, devemos viver unidos em um só pensamento, em um só propósito. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela vida do pastor, que compartilhou